Olá, sejam todas bem-vindos. Eu sou Mari Salles, terceira autora mais lida do Kindle Unlimited Brasil. Estou aqui no Hotcast para falar sobre o universo hot com mulheres que usaram o pseudônimo, cada uma do seu jeitinho, a Gemora, a J-Love, a Jéssica Adriele e a Flávia Miranda. Então, hoje vai ser um bate-papo que a gente vai descobrir, revelar segredos que ainda não foram expostos. Vamos lá, Gemora, Andressa, conta um pouco da Isso. sua história com a escrita e o porquê que você escolheu o uso do pseudônimo. Então, tudo começou no Wattpad, né? Acredito que muitas começaram no Wattpad. Eu comecei no Wattpad como leitora mesmo, lá em 2014, 2013. E aí eu comecei a publicar alguns livros, algumas coisas escritas minhas lá, como Andressa mesmo. E aí eu publiquei, só que não deu em nada. Assim, eu não sabia divulgar direito, não sei o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a consumir tanto livro, que eu falei assim, poxa, eu acho que, sei lá, e se eu criasse uma pessoa que não mostrasse o rosto e escrevesse, assim, qualquer outra coisa, fora uma comédia, fora o que eu estava escrevendo, que era mais levinho. Falei, vou tentar, vou testar. E aí criei, como eu não sou nada criativa, né, com nome, criei a Luz, que era meu primeiro pseudônimo. E aí eu criei e fui divulgando massivamente no Facebook, criei perfil, criei tudo, e explodiu. Assim, o pseudônimo explodiu, eu conquistei milhares, chegou a, acho que 500 mil leitores no Wattpad, muito, bombou. Eu tenho E até aí, um livro, eu tenho uma relíquia dessas da tem. luz. E aí eu fui para a Amazon em 2016, né? Ano que vem, 10 aninhos de Amazon. E aí eu fui para a Amazon em 2016. Só que o que aconteceu? Lá para 2018, final de 2017, início de 2018, foi o auge do meu pseudônimo, né? E muitas pessoas assim mais próximas já sabiam que eu já mostrava o meu rosto, só não tinha revelado publicamente. Mas, assim, por motivos religiosos, por sentir um pouco de vergonha, eu falei, gente, eu não quero mais usar esse pseudônimo, eu quero escrever como eu mesma e eu vou acabar com o pseudônimo. Mas assim, o pseudônimo estava no auge, eu já tinha conquistado até o top 1 da Amazon, tinha ali milhares de leitoras no meu grupo de leitores, estava bombando. E aí, quando eu comuniquei, eu falei, gente, eu vou migrar, vou criar um novo pseudônimo, mas mostrando o meu rosto, algo que se remeta realmente ao meu nome, que o meu nome é Andressa Gomes Moreira, então é AG Moore. O Moore é para deixar internacional. E aí eu falei, vou criar um com o meu rosto mesmo, aparecendo para as pessoas e mesclar, mudar um pouco a forma que eu quero escrever os meus livros. E aí eu acabei com a Luz, fiquei com menos leitores do que eu tinha, obviamente, comecei ali praticamente do zero, com menos leitores, e fui galgando, até conquistar as minhas marcas também, graças a Deus, assim, não foi tão difícil. E, assim, até hoje eu tive alguns momentos, né, ápices, aí momentos que a gente se sente meio para baixo. Fiquei longe da escrita por 2 anos e meio, entre 2021 e 2023, finalzinho. E esse período longe da escrita, eu achei que eu nunca mais ia voltar. Na época, eu estava grávida do meu terceiro filho, eu não tinha contado para ninguém que eu estava grávida, eu simplesmente falei, vou parar de escrever. Chega, não quero mais, não é para mim, e tal. E assim, eu não sabia, hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia o quanto de gente estava comigo, quantos leitores estavam comigo, quantas pessoas estavam comigo. E eu simplesmente larguei tudo. Apaguei perfil de Instagram, apaguei perfil de Facebook. Não, Facebook Se acho que não apaguei. revelou, ela se revelou. Olha, mas foi um ápice emocional. E hoje eu entendo, né? A gente amadurece, a gente entende que acontece, né? E aconteceu esse ápice emocional, era algo muito psicológico que estava acontecendo comigo ali, e aí eu larguei tudo. Hormônio de gravidez, né, Andressa? Vamos Também, combinar? O mistura hormônio tudo, né? da gravidez ali no Pois meio de é, meu tudo. filho. E aí, quando eu voltei, finalzinho de 2023, eu falei, quer saber, eu vou voltar
com a essência do que eu comecei, que foi o amor à escrita. Porque eu comecei a escrever porque eu gosto de escrever. Não foi para conquistar top, não foi para ganhar dinheiro, foi para nada disso. Foi para escrever. Então, assim, se por consequência eu conseguir alguns objetivos pessoais, conquistas, vai ser uma consequência daquilo que eu estou plantando, né? E aí eu voltei em 2023, bem tranquila, até falei com a Mari, eu tô leve, não tenho esse negócio de meta, de que eu vou escrever isso, vou escrever. Tô de boa, o que fluir vai fluindo, e foi. E em menos de um ano, eu conquistei ali o top 20 da Amazon de novo com o livro. E aí eu vi, falei, cara, dá para voltar realmente a me tornar uma escritora profissional e não só uma pessoa que usa por hobby. E aí eu falei, não, quer saber, cara? Minha vida é isso aqui, acho que eu não me vejo mais sem fazer isso. Uma ressalva: o livro era de Natal, gente. Foi com esse livro Pois de é, foi Natal. um conto. Foi um livro de Natal, gente. É Foi. realmente tem que fazer salientar, porque eu acho que só as autoras entendem o quanto que um livro de Natal, para ele É. alcançar grandes públicos, é um desafio. E ele ficou um mês inteiro ali entre os 20 e 30, 20 e 30, 20, um mês inteiro. Eu fiquei, gente, que negócio é? O que tá acontecendo? Foi o sinal. Se você pediu o sinal, acho Foi, que foi o sinal para foi, você só continuar. com certeza. E aí eu tô aí. Ai, que legal. E você, J. Love? É J. Love, J. Love? Vamos aproveitar porque eu falava amor. Agora já vou arrumar, que é a J. Moore. Tem que já arrumar. Eu criei o pseudônimo, era pra ser J-Love, mas daí começaram a falar J-Love, J-Love, e daí eu atendo pelos dois, né? Mas, na verdade, eu comecei escrevendo o romance adolescente. Então, em 2014, foi em janeiro de 2014, eu fiz a minha conta na Amazon, né? Lancei um conto primeiro, aí depois eu fui lançando livros voltados para o público adolescente. E eu fiquei até 2019 escrevendo romances adolescentes. Às vezes lançava um conto histórico aqui de romance de época ali, mas eu estava praticamente desistindo da escrita, tanto que em 2019 eu estava fazendo curso de cabeleireira, porque a minha intenção era migrar de área, então eu não ia mais escrever, né? Porque eu tinha tomado um golpe de uma editora, tinha feito um lançamento aqui na minha cidade, onde só foi a minha família, então aquilo me marcou muito. Então eu falei assim, não, eu vou desistir, não é para mim. Só que eu já era formada em letras, mas eu não queria voltar a lecionar, né? Porque nunca foi uma coisa que eu queria. Eu fiz a faculdade de letras para poder ser escritora, para ter uma formação de ensino superior. Então eu estava praticamente desistindo da escrita. Aí acho que foi na segunda semana de maio de 2019 que eu estava deitada sem fazer nada. Eu falei assim, se eu criasse um pseudônimo? Porque eu notei que muita coisa que vendia na Amazon era romance erótico, que era o que eu mais lia e gostava de ler, e eram nomes que eram nomes americanos. Então eu peguei e falei assim, eu vou usar o J de Jariane e o Love de Verity Love, que era uma personagem do livro da Anne Darling que eu estava lendo, que eu me identificava muito com a Verity Love. Daí eu falei, então eu vou usar o Love da Verity, né? Aí eu peguei e criei, falei assim pra minha mãe, vou fazer uns contos eróticos da minha mãe, mas você não escreve para adolescente. Daí eu falei assim, mas eu vou testar com um público novo, né? Aí eu peguei e escrevi um conto, eu mesma fiz a capa no Canva, né? E coloquei na Amazon. Só que a minha estratégia foi o seguinte: eu lançava gratuito. Então, na segunda semana do lançamento, o conto de 20 páginas estava no top 100. Eu falei, será que realmente estão me lendo? Eu não tenho nem Instagram, nada. Aí eu fui, durante várias semanas, eu fui lançando um conto atrás do outro. E aí o meu irmão pegou e disse, por que você não faz um Instagram? E começa a seguir as pessoas. Aí eu fiz o Instagram e fui lá no perfil da Nana Pavolin e comecei a seguir todo mundo que seguia a Nana. Aí começaram a me seguir de volta. E eu comecei a fazer assim, a lançar contos, eu fazia o lançamento grátis, e o que eu me surpreendi é que mesmo fazendo o lançamento grátis, não dava 2 dias, o livro estava no ranking, né? E eu peguei... Na época que a gente colocava de graça, dava ali para compartilhar e todo mundo ler. Aí eu fiquei surpresa, mas eu falei assim, mas estão lendo mesmo? E daí começou a vir a curiosidade de quem que é você. Tanto que nos primeiros meses só sabiam pessoas da minha família. Eu mesma fazia as capas, eram umas capas horrorosas, mas eu fazia as capas. Então eu fazia a capa, a diagramação, a revisão, tudo era eu que fazia.
E nesse meio tempo eu estava fazendo curso de cabeleireira. A minha intenção era abrir um salão e trabalhar com a beleza. Eu não ia mais escrever. Aí chegou o Natal e eu peguei e escrevi o livro Um Presente para o CEO e lancei do mesmo jeito. E aí, do nada, sem eu deixar gratuito nada, o livro foi pro ranking, ficou em top 20. E eu peguei e falei, mas um livro de Natal que tem 100 páginas, está no ranking. E aí eu peguei e falei assim, e eu lembro até hoje, eu tinha feito R$ 1.900 num dia. Às vezes nem por mês eu ganhava isso. Eu peguei e falei pra minha mãe, se eu demorar um pouco mais para abrir meu salão, né? E daí acabou que o próximo ano era 2020, foi o ano da pandemia. E Olha daí, como é que eu só. ia abrir um salão na pandemia? Daí eu falei, então, eu vou escrever. Daí dos contos eu migrei para as novelas, que eram um pouco maiores, e aí acabei escrevendo Uma Virgem em Apuros. E o livro, sem eu deixar gratuito, estourou na Amazon. Quando eu vi, o livro estava no top 1. E daí eu peguei e falei, meu Deus, mas eu em 10 anos praticamente de Amazon, meu livro não tinha chegado nem perto do top 100. E aí eu peguei e falei pra minha mãe, não vou mais abrir salão, escrever o que eu sempre amei fazer, e como agora eu consigo me sustentar, vou ficar com o pseudônimo. E fiquei com o pseudônimo até 2023, ninguém sabia quem eu era, que eu não mostrava meu rosto, nada. Aí acabou que em 2023 eu falei assim, já tô com o nome consolidado e eu quero mostrar meu rosto porque eu tinha intenção de ir para a Bienal, de começar a conversar mais de perto com os leitores. E aí eu revelei quem eu era. Daí muita gente falava, eu já desconfiava. Mas geralmente quem sabia era a designer que trabalhava comigo e a revisora, que aí faziam parte da equipe, né? E desde que eu revelei o pseudônimo, estamos aí, se Não consolidou a carreira desistiu por assim. mais, não caiu mais em tentação de usar. Agora, cabeleireiro é só para você, né? Só para minha família que ainda lembra do curso que eu fiz. Daí volte aparece, você corta meu cabelo? Eu falei, corto, mas não vou trabalhar mais com isso. Olha que legal a história, né? E vem o sinal, e percebe que é tudo assim, eu vou só brincar, e só no brincar parece que a nossa intuição está mais afiada em acertar. Conta aí, Jéssica, como que foi a sua trajetória aí com a escrita e o surgimento do pseudônimo? Oi, gente. Então, eu escrevo desde pequena, né? Mas só que, assim, o primeiro conto que eu escrevi foi em 2013. Aí eu já ia em bienais na época, e aí surgiu a oportunidade de, tipo, lançar um conto numa antologia. Mas aí era como Jéssica Adriele mesmo, porque era um conto de fantasia e tudo mais. E aí lancei esse conto e falei, vou tentar agora escrever um livro, assim, porque, né, o conto deu super certo, a antologia vendeu bastante na Bienal, todo mundo assim, ficou tudo entusiasmado. Aí eu falei, vou tentar escrever um livro. Eu não tinha muito tempo, né, para escrever, aí eu demorei 4 anos para escrever meu primeiro livro. Hoje em dia essa Jéssica não existe mais. Mas eu demorei 4 anos para escrever o meu primeiro livro. Aí eu lembro que eu lancei ele pro final de 2017. E assim, eu não entendia nada de marketing. Lancei com a capa que não é nada amazonável, como eu costumo dizer. E o livro foi um flop total. É aquele Eu do lembro que pai ou não? é o Renascendo da Silva. Hoje em dia ele nem tá mais Ah, na aula. o do pai eu ia falar, não, mas o do pai estava um pouquinho Não, alinhado. é porque o do pai foi o segundo. O do pai, ele foi o ápice para eu falar assim, vou viver da escrita. Mas eu lancei esse em 2017 e ele foi um arraso, porque olha o título, Renascendo da Cinza, gente, não é nada amazonado. E eu não entendia muito, foi um flop. Eu lembro que eu não ganhei nem R$ 100 com o livro. E aí eu falei assim: não dá para viver de escrita, né? Vou continuar aqui no meu CLT, porque né, não dá para sonhar tão alto. Aí continuei fazendo as antologias, eu ia para a Bienal basicamente publicando em antologias para ter algum livro para autografar, né, na época. Aí chegou 2019, aí eu escrevi o livro do pai. Ainda era um título bonitinho, como eu costumo dizer, porque hoje em dia eu falo assim, eu escrevo os títulos mais, né, mais amazonáveis hoje em dia, mas antigamente era um título mais bonitinho. Aí era Algo Mais Que Especial, que era a história de um pai solteiro, né? E aí eu lancei. E aí era uma capa cor-de-rosa e tal, e o pai com a filhinha na capa.
E aí deu muito certo, foi meu segundo livro e ele entrou no ranking. E eu falei, gente, uai, o que está acontecendo? Eu entrei no ranking, eu não sabia. Só que a Jéssica Adriele, de 2019, tinha, assim, muita vergonha de expor que ela escrevia hot. Ela tinha muito medo de ser julgada, porque, assim, vem de uma família completamente conservadora, de um estado completamente conservador, então todo mundo à minha volta era conservador, né? Então, assim, a Jéssica Revelec que escrevia hot era um problema. Então, assim, os livros da Jéssica tinham menos hot, tinha as cenas mais sensuais. Aí, em 2019, quando esse livro deu certo, eu resolvi pedir demissão do meu emprego CLT e tentar focar no romance mesmo. Só que eu via que a Jéssica não estava dando muito certo, porque, assim, teve esse livro que deu certo e aí os outros não deram certo, sabe? Porque aí eu tentei lançar novamente, com um título bonitinho, capas, assim, que não vendia, não era o que chamava atenção na Amazon. Aí chegou 2020, aí veio a pandemia e a Jéssica estava já desesperada, porque tinha pedido demissão, os livros não estavam indo muito bem. E aí eu falei, e se eu criar um pseudônimo e começar a escrever uns livros mais cara da Amazon, assim, que a gente sabe, né, o que é cara da Amazon, aquele título que chama mais atenção, né, aquela capa que é mais chamativa, não é as capas bonitinhas e tudo mais. Aí eu resolvi criar um pseudônimo e eu criei 2, eu não criei só um. Por falta de quem demorava 4 anos para escrever um livro, agora está em um mês. Exatamente. Aí, como eu estava em casa sem fazer nada, aí tinha tempo para escrever, né? Então, aí eu escrevi a Jéssica, eu escrevi o pseudônimo VS Aras e escrevi o pseudônimo CJ Irion. E aí, a VS Aras deu muito certo, porque eu segui muita cartilha da Amazon. Eu coloquei o hot que a Amazon pedia, eu coloquei a capa, o título, aqueles títulos assim que chamavam atenção mesmo. O primeiro livro da VS Aras atingiu o top 10 da Amazon, quando a Jéssica nem entrava no ranking. E eu continuei com esse pseudônimo por 2 anos, e o CJ Iriel também. Então, assim, eu era 3 autoras, eu costumo brincar que eu era 3 pessoas. Eu chegava a publicar 3 livros no mês, que eram noveletas, né, de 40 mil palavras, por aí, 50 mil palavras. Só que aí eu comecei a ficar era muita coisa para uma pessoa só, né? Aí eu falei assim, gente, chegou 2022, não estava dando para manter essa vida tripla. Aí eu falei assim, quer saber? A Jéssica, eu já estava começando a apimentar um pouco os romances da Jéssica, porque eu via que era o que dava certo. Aí eu comecei a colocar capa amazonável na Jéssica também, título amazonável, e comecei a colocar mais pimenta nos livros da Jéssica. Aí eu falei, quer saber? Vou matar esses 2 pseudônimos e vou revelar que sou eu, e vou continuar escrevendo, e não tô nem aí se o pessoal me julgar. E chegou 2022, eu matei elas e virei a Jéssica. Na verdade, você incorporou todo mundo para a Jéssica. Veio todo mundo para a Jéssica. Não, e é bom que eu lembro até hoje que teve algumas leitoras que falavam assim, mas eu lia você e lia as outras e nem desconfiava. E você tinha rede social para todos esses perfis? Eu tinha rede social para todas e eu tinha Wattpad para todas. Então, assim, era uma vida muito difícil, porque tinha dia certo de postar no Wattpad para VS Aras, tinha dia certo para postar para CJ, tinha dia certo para Jéssica e tinha ainda que manter, na época o Facebook era em alta, né? E tinha que mandar o Facebook das 3. Então, assim, eu meio que dei um burnout. Aí eu falei, acho que não tá dando muito certo ser 3 pessoas. Aí eu falei, tá no momento de virar só Jéssica. Aí eu revelei a Jéssica e tô aqui até hoje. Ai, que maravilha. E agora você, Flávia, conta como que foi ser Veveta, né? Como que surgiu a Veveta e depois... Eu lembro que lá na Bienal, você estava lá e você falou para mim, né, que ia assumir o Flávia. Ixi, será que ela travou? Então tá bom. Bom, eu entrei para o mundo literário em 2014 como leitora. Eu sempre gostei de ler, mas assim, eu entrei para esse universo mesmo em 2014. E eu conheci o Wattpad nessa época também. E com isso conheci uma leitora, conheci uma autora, entrei para o grupo de leitor dela, e depois entrei. E no grupo dela tinha uma Flávia já.
E como meu nome é Flávia Ivete, todo mundo, para não confundir, começou a me chamar de Veveta, por causa do meu sobrenome. Aí eu fiquei conhecida já nesse grupo como Veveta, porque depois eu comecei a escrever, rascunhar minhas próprias histórias. Era uma história que era um desafio que eu fiz para mim mesmo. Assim, eu não tinha pretensão nenhuma de publicar, nem tirar ela da agenda. Né? Fui. Aí eu mostrei na época eu fazia estágio da faculdade, eu mostrei para a menina que trabalhava comigo. Aí ela pegou, aí depois de 1 hora ela voltou escrevendo agora. Eu falei, não, é aí mesmo? Ela falou, então pode continuar. Aí eu apresentei o Wattpad para ela, que ela também gostava de ler, a gente começou, inclusive a gente estava lendo na época o Saldo de 105, a Mila estava no livro. E a gente começava a acompanhar, era meia-noite o capítulo, era capítulo semanal que ela postava. A gente ficava acordado para a gente mandar mensagem no WhatsApp de madrugada, perguntando se a uma já tinha lido. E ela é uma das pessoas que mais me incentivou a usar do Wattpad, não só para ler. Aí eu falei assim, vou postar, né? Quem sabe o que dá. E comecei a postar enquanto ia. Era um cada 15 dias que eu colocava. Eu ia muito devagar. Eu escrevia tudo no caderno. Depois eu passava no computador. Sabe? O meu era um textão, sabe? Um textão, assim, inteiro. Então, eu fui começando a ler sobre como, né, separar capítulo, tudo. E o primeiro de postar, ele teve mais de 500 mil leituras no Wattpad. E assim, de um momento eu era uma beta de uma outra, passei a ter os meus próprios leitores e eu fiquei muito conhecida. Aí eu resolvi postar ele na Amazon, né? E eu postei ele na Amazon e resolvi descobrir como que fazia diagramação. Aí eu fui estudar diagramação de física, aprendi a fazer de e-book, aprendi a fazer banner. Isso só com um livro lá, porque era um livro só, no final virou umas 3, né? Cada uma com um casal. E eu fui escrevendo devagar, assim, sabe? Jéssica, assim, eu não demorei tanto tempo, mas era assim, eu escrevi um livro em 6 meses. Até publicar nele. E um belo dia eu resolvi, né, depois de tudo isso, para essas autoras que estavam começando na época também, o e-book na época, e eu fazia tudo no EPUB, eu fazia tudo com HTML, e eu comecei a trabalhar como diagramadora também. Né? Então, eu usava meu tempo para diagramar e para escrever. Até aí, me aventurei. Gente, eu tinha um medo da Amazon que vocês não têm noção disso. E morria de medo, sabe, de resenha negativa. Por isso que eu acho que eu queria guardar a história só para mim. Aí foi, não tive, né? Tinha só aquelas assim. E engraçado, foi bem na época que eu lancei, foi quando a Mila lançou. E ela teve muita avaliação negativa nessa época. Né? Porque quem acompanhava ela no Wattpad já veio e avaliava logo assim nas primeiras horas que ela tinha lançado. Então isso rolou um buchicho tão grande que eu falei, nossa, vou fazer igual fizeram com ela, vou fazer comigo. E eu morria de medo. Aí fui, encarei. Aí foi o primeiro, foi o segundo. Aí e eu estava fazendo, eu trabalhava, eu escrevia, eu fazia diagramação e eu fazia faculdade. O ano do TCC. Eu já tinha lançado 2 livros, 2 PED e um na Amazon. E aí eu parei.
né? Escrevi um cartão lá, né? Um testamento, ia parar por conta do TCC. E fiquei 1 ano e meio fora. Uma história pela metade. Até no Notepad eu tinha postado até eu terminar o TCC. A hora que eu me formei, eu voltei e terminei a história. Mas nesse meio tempo, eu perdi muito leitor. Né? Meu grupo, eu sou assim, sabe? O meu Instagram ficou parado. Era como se eu tivesse abandonado. Eu abandonei. Né? Aí foi, né, voltar. Eu não recuperei esses, mesmo, né, depois de tantos anos, eu não lembrei. Eu não recuperei. Em 2018, eu entreguei no final de 2018. 2019 que acontece, pandemia. Então, assim, eu não conseguia mais voltar com aquele, né, para escrever. Eu via tanta coisa, assim, teve uma época que pressão por tudo que estava acontecendo. E larguei mão. Aí fiquei os 6, eu só lia o que eu tinha em casa. Lia livros, mas não fazia mais. Aí acabou depois dos 6 meses, eu falei, não, tem que reagir. Aí eu comecei a escrever. Depois eu senti a necessidade que, depois de tudo isso com o pseudônimo, eu não era mais ele. Então, eu senti uma necessidade assim, interna de assumir meu nome. Para você, Flávia. Então, vamos agora aproveitar e perguntar quais foram as vantagens e desvantagens de ter um pseudônimo. Andressa, conta para a gente, o que você achou que tinha vantagem e desvantagem? Porque, olha, para mim, desvantagem é você se sentir que você tem que trabalhar dobrado. Então, para mim, uma das maiores desvantagens era que eu sou muito boca de sacola. Então, eu gostava que as pessoas soubessem que era eu. Eu queria. Às vezes conversava com leitores e tudo mais, que liam os meus livros, aí eles vinham falar do meu livro para mim mesma. Eu ficava, eu quero falar que sou eu, e agora? Vou falar, eu acabava falando. Então, assim, quando eu me revelei, um monte de gente já sabia que era eu, porque minha boca, meu filho, fui falando para todo mundo. Então, a minha desvantagem ali foi que no momento do reconhecimento, que é algo bom. É algo bom para o ego, obviamente, mas também é algo bom para nós, sabe? A gente gosta de ser reconhecido, quem não gosta? Então, assim, no momento do reconhecimento, cadê, gente? As pessoas não estavam olhando para mim, elas estavam olhando para uma boneca do Google. E eu falei, gente, essa foi a parte, assim, um pouco da desvantagem quando eu usava o pseudônimo, né? Eu senti um pouco isso, assim, essa limitação. E eu também ficava preocupada, porque eu escrevia ainda como Andressa Gomes mesmo, eu tenho até livro publicado físico. Então eu ficava naquela, e agora eu quero escrever para Andressa, mas a minha cabeça ela não conseguia se dividir. Falei, não. E eu pensava nos personagens da Luz e eu escrevendo para Andressa. Falei assim, gente, que negócio é esse? Então, assim, é muito complicado. Agora, a vantagem é justamente você conseguir abrir a sua mente de uma forma que você, sendo só você não consegue. Né? Eu acredito que é um exercício de liberdade de expressão, até, né? Você fingir que é alguém e o que você faria se estivesse no lugar da pessoa. Às vezes você vai falar um monte de coisa que você faria se estivesse no lugar do outro, e aí quando você para pensar, você fala, não, eu também faria se eu estivesse no meu lugar. Por que eu não faria se eu estivesse no meu lugar? Qual é a limitação? O que está me impedindo? Então, assim, ajudou de uma certa forma a eu abrir a minha mente, a eu exercitar outros métodos de escrita, a entender o que estava me limitando, o que estava me travando, né? Por que eu não poderia escrever daquela forma como Andressa? O que estava me travando? Então, assim, até o que era ruim acabou
gerando uma coisa boa, né? Que é ali o reconhecimento, você entender que se reconhecer naquele personagem que você criou e conseguir entender ali uma persona, um lado seu que você não sabia que tinha, né? Até aquele momento. Eu acho que o pseudônimo ele dá essa quebra, né? Porque como a preocupação é tanto de julgamento, como o pseudônimo é aquele, mas ninguém sabe. Eu vou colocar aquela palavra que eu acho problemática, mas que assim não vai ofender ninguém. Vou usar aquele termo. Eu vou colocar o mocinho falando essa fala que se fosse eu já ia pensar em mil uma avaliações, né, negativas, reclamando que ele é abusivo. Não, no pseudônimo a gente tem essa liberdade. Eu senti isso também. E você, J. Love, também sentiu? Ainda mais você vindo, né, de livros adolescentes para adulto. Acho que um dos motivos para você criar pseudônimo era para você não misturar os públicos. Que no final é tudo a mesma coisa depois, né? Eles crescem. No meu caso, eu acho que eu especificamente tive mais vantagem do que desvantagem. Então, eu vi no negócio que eu tinha que dosar muito o que eu escrevia, como eu escrevia. Eu vim de uma carreira um pouco frustrada, então foi de 2014 a 2019 tentando. Então, o pseudônimo foi a minha liberdade. Então, tudo que eu tinha vergonha de escrever, porque eu moro em Santa Catarina, então é um estado extremamente conservador. Então, tudo que eu tinha vergonha de escrever, no pseudônimo eu me libertei, sabe? Eu escrevi tudo que eu queria. Eu acho que eu nunca fui tão verdadeira comigo mesma e com as histórias que eu gosto que quando eu comecei o pseudônimo, né? Desvantagem é porque literalmente você tem uma vida dupla, então você tem que dar conta da publicação. Então eu tenho que escrever como Jariane e como J-Love, né? Então chegou um ponto que eu estava exausta. Chegou um ponto que eu falei assim, quer saber? A Jariane não me dá retorno financeiro, então eu vou priorizar a J-Love, né? Então, essa liberdade de escrever, de você não ficar aberta a julgamentos, mas também tinha aquele negócio, na hora de receber o Louros, ninguém sabia quem é você. Então tinha lá a foto da Pimentinha, então eu era Pimentinha, mas não recebia os louros das minhas conquistas, né? E eu considero assim, uma das desvantagens de quando eu revelei quem eu era foi que eu perdi um pouco eu senti que por mais que eu queira não tem mais aquela liberdade que eu tinha quando ninguém via meu rosto, ninguém sabia que eu era. Então, hoje em dia eu penso muito mais do que naquela época do que eu vou escrever, como que eu vou escrever, como que vai ser recebido o tema que eu estou escrevendo. Então, o pseudônimo te dá uma liberdade que você, como autora, mostrando o teu rosto, você não tem. Porque, como você falou, Mari, a gente pode testar, sabe? Então, você pode ver qual que é o meu limite, até onde que eu vou. Então, o pseudônimo dá essa garantia, mas, ao mesmo tempo, você não tem o retorno que você esperava, porque você não pode falar demais, porque vão descobrir quem é você. Então, a vantagem do pseudônimo está na liberdade, a desvantagem está na hora de você descobrir quem é a pessoa por trás daquela história, né? Então, essa que acaba sendo a desvantagem. Você não recebe as gratificações, os louros, como se você estivesse escrevendo com o teu nome. E eu também tenho que perguntar, será que como Jariane ninguém gostava de mim, que por isso que como J-Love eu tive tanto êxito na minha carreira, né? Então, um dos medos que eu tinha antes de revelar meu rosto, meu nome, era: será que as pessoas vão gostar de mim quando descobrirem quem é que está por trás do nome, né? Então, eu tinha muito receio se as pessoas iam gostar de mim, se eu ia continuar tendo leitores, se ia mudar alguma coisa nas minhas histórias. Então, tanto que depois que eu escrevi meu pseudônimo, eu revelei o pseudônimo, né? Eu revelei ele em julho, até dezembro eu não escrevi nada, eu simplesmente travei porque eu coloquei na minha cabeça que não ia escrever mais igual, que não iam mais gostar de mim. Então, foi insegurança de quando eu mostrei meu rosto. Olha só, eu tô lembrando da gente na Bienal, você entregou o marcador, eu falei, daí você, eu sou de Love. Para mim foi assim, nossa, eu tô descobrindo, é igual da Olivia Vipais, alguém perguntou, você viu? Eu falei, não, mas eu quero ver. Quando eu vi de Love, oi! Eu lembro que a gente tava trocando mensagem no Twitter na época, eu falei, gente, é uma sensação, eu como leitora e colega de trabalho, foi assim, para mim, muito legal, dar o rosto
para aquela pessoa que a gente conversa, que a gente troca. Eu acho que assim, tem vantagem, é a nossa cabeça, né, que vai criando esses cenários de ninguém gosta, ninguém e trava a gente. Ainda bem que você passou por isso, acabou com isso. E você, Jéssica, e o friozinho na barriga, né? Quando você revelou tudo, o que teve de vantagem e desvantagem? Na verdade, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei, agora eu vou falir, não vou conseguir mais vender. Esse era o primeiro pensamento, ninguém vai querer me ler. Porque na minha concepção, quando eu revelasse o meu pseudônimo, o povo ia me julgar, sabe? O pessoal ia me julgar, porque, tipo, eu tava enganando eles. Na minha cabeça era isso, eu tava enganando as pessoas, eu tava tendo 3 pessoas. Aí, mas só que, assim, foi uma aceitação muito, muito incrível na época. Até, igual eu falei, teve leitores que falaram, mas eu li vocês 3, e não sabia que era você, não conseguia reconhecer. E, assim, eu me surpreendi, na verdade, e eu vi uma diferença. Diferente das meninas que elas viram que teve uma queda, às vezes, nas leitoras de pseudônimo. As leitoras da VS, principalmente da VS, que para mim era o meu maior pseudônimo, porque eu consegui colocar 3 livros dela no top 10. Então, para ela, elas vieram me seguindo, sabe? Então, assim, para mim foi uma grande conquista. Mas tem muitas desvantagens. Eu acho que ter pseudônimo, hoje em dia o pessoal, autores que eu conheço, falam, mas o que você acha que eu criar um pseudônimo? Eu falo, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Sua carreira já está tão concretizada, eu acho que, assim, você tem que ter um foco. E aí você foca naquele nome e você vai conseguir alavancar ele. Agora você vai fazer mais um nome, você não vai conseguir se dedicar a duas coisas diferentes. Você vai ter que ter foco para 2 coisas. Às vezes não consegue, tem autor que não consegue escrever mais de um livro no mês, por exemplo. E aí vai ter que escrever 2 livros para ter material. Então, assim, eu vejo muita desvantagem, uma desvantagem que eu não via na época. Hoje em dia eu vejo, porque eu acho que eu trabalhei muito no início. E por isso que, tipo assim, teve muita crise de ansiedade, porque você tinha que entregar trabalho. Então, assim, não era só o seu trabalho, você tinha que entregar o trabalho do pseudônimo. E aí não era só uma cobrança para a Jéssica, era uma cobrança para a Jéssica, uma cobrança para a KVS, uma cobrança para a CJ. Então, assim, isso foi me deixando muito, assim, muito pressionada, com muito peso. Foi quando eu decidi encerrar eles. Então, assim, eu vejo uma desvantagem grandíssima em ser 2 pessoas. Mas a vantagem eu estudei bastante o mercado da Amazon. Com os pseudônimos, eu aprendi o que vendia na Amazon. Então, assim, eu pude usar para a Jéssica, porque, querendo ou não, você não escreve por amor? Claro que eu escrevo por amor, mas eu também quero a minha profissão, então eu preciso pagar minhas contas. Então, eu estudei muito com pseudônimo, vi o que estava dando certo naquela época. Hoje em dia, eu vejo isso como Jéssica, mas naquela época, quando eu vi que eu precisava manter, porque eu tinha pedido demissão do meu emprego, eu não tinha outra renda, então, assim, eu precisava de alguma coisa que me estabilizasse para eu entender. Então, o pseudônimo me trouxe essa vantagem, mas a desvantagem é que, assim, a mente sobrecarregou e eu quase entrei em parafuso. Não, eu ia comentar, e você nem tinha IA para te ajudar, né? Hoje em dia tem IA, era você e o teclado. Eu e o teclado, exatamente. Não uso IA, mas hoje em dia, mesmo lançando um livro por mês, mais um livro por mês é diferente de 3 livros por mês, né, gente? O povo fala assim, nossa, mas você escreve demais, usa IA. Não, gente, aí eu acordo 6 horas da manhã, eu escrevo até 6 horas da tarde, não tem IA. O povo não entende isso, né? E é focada, essa aí eu preciso dedurar, gente, porque é focada. Quando a gente fazia sprint, era 1 hora de trabalho, 1 hora quase 2.000 palavras, porque estava focada. E é possível. Você tem que ter. Uma das coisas que eu comecei a reparar, que eu vejo que alguns autores não têm, que é dinâmica de digitação. É uma coisa que para nós é meio básico, mas vou falar para vocês, não é a realidade da maioria. Então, você treinar digitação é porque eu, desde a minha época de TI, antes da TI, eu fazia digitação de prova, então tinha um texto aqui, eu ia exercitando o digitação.
Então, tem muito autor que está começando e, às vezes, não é nem a questão de ideia, falta de criatividade, mas não tem essa dinâmica do dedo e faz diferença. Bom pegar curso de... Faz uma diferença, porque o meu primeiro emprego, com 16 anos, de 16 até os 19, eu trabalhava na digitação de uma empresa que eu precisava fazer cadastros, e aí tinha uma meta de cadastros por dia. Então, assim, digitar para mim nunca foi um problema. Olha isso. E aquela coisa, tudo te treinou para estar onde você está. E fazer digitação eu nunca esqueço minha mãe, eu quero fazer igual a você. Eu falei, mãe, é só abrir o Word. Ela, não, é isso aí. Eu falei, mas isso aí é muito. É muito. E tem curso, tanto no YouTube quanto em outros lugares, curso de digitação. Gente, faz a diferença você exercitar isso. E você, Flávia, quais são as vantagens e desvantagens? Eu acho que a única desvantagem que eu tive de porque ao contrário das meninas, eu sempre mostrei meu rosto. Então as pessoas sempre associavam a minha fisionomia à Veveta. Assim, aí quando eu resolvi mudar tudo e me assumir como Flávia, né, para mim, qual foi o meu grande desafio? Acho que não é desvantagem, foi desafio mesmo. Eu tinha 14 livros publicados. Alguns deles, eu só troquei o nome da capa. Eu não troquei número de título, não troquei nada. Como eu ia fazer para ganhar novos leitores como Flávia? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Porque, assim, eu já tinha os meus leitores como Veveta, e agora e os novos como Flávia? Né? Inclusive, isso ainda está no meu grande desafio. Né? Porque como Flávia Miranda em janeiro. Então, tem 9 meses. Né? Então eu posso dizer que minha carreira, que eu estou recomeçando a minha carreira diferente, né? Por novos leitores, um nome, porque hoje as pessoas veem, por exemplo, se vê só Flávia Miranda, não sabe que sou eu. Né? Então você tem que fazer esse link da Veveta para a Flávia. Está sendo um desafio constante. Eu acho que é uma coisa diária, né? Que eu relancei. Desses 14 livros, eu só troquei o nome de 6 deles. Alguns eu reescrevi, aumentei. Tenho 3 que eu não lancei ainda. Né? Fora toda essa mudança. Eu ainda falei assim, que eu deixei para começar. Eu falei assim, não, é só mudar o nome, vai ser coisa fácil. Né? Não vou precisar fazer grandes coisas. Deixei para fazer tudo em janeiro, em vez de eu começar lá atrás, né? E o que eu fiz? Eu lembro que até a Mari brigou comigo. Eu deletei tudo que eu tinha, todos os banners que eu tinha como Flávia, eu deletei tudo assim que eu tinha particular. A minha rede social como Veveta ficou, né, eu só troquei o nome no meu Instagram. As postagens anteriores, isso ficou tudo, que eu tinha todos os meus banners como Veveta, eu apaguei tudo. Ou seja, deu 1º de janeiro, eu não tinha um banner pronto. Eu tive que fazer tudo do zero. Sendo que muita coisa era só alterar o nome embaixo. Eu não precisava, né, ter apagado tudo. Eu podia ter aproveitado muita coisa. Então, imagina, se a gente fazer um lançamento de um livro, dá trabalho fazer todo o banner, né, toda aquela parte do marketing que a gente faz, imagina fazer isso de 9 para lançar. E assim, eu estava lançando, era 2 por semana, que eu estava atualizando na Amazon, estava que eu só troquei o nome, eu estava atualizando 2 por semana. Então, assim, eu tive que fazer muito banner. E tem livro que não tem banner até hoje, eu só lanço. Né? Então, foi a desvantagem de eu começar com pseudônimo, porque eu nunca tive intenção de esconder meu rosto. Né? Então, por que usar pseudônimo? Se eu tivesse pensado, né? Se eu tivesse esse pensamento lá quando eu comecei, hoje minha vida estaria totalmente diferente do que está hoje.
É um grande desafio até para você se reinventar. Eu, para mim, quando alguma coisa some, deleta, para eu me consolar, eu penso assim: é porque nada disso era para ser reutilizado, eu precisava criar algo novo, o universo veio e deu uma forcinha. É só consolo mesmo, porque o que fica lá, ai meu Deus, era só adaptar. Não, o universo estava falando para você se Sim, não, e pior reinventar. assim, eu fui tão fundo quando eu deletei, que eu não deletei só da primeira página, eu deletei da lixeira também. Foi como se eu tivesse, fechei a Não quero mais Nunca nada. não existiu. sou mais Veveta, não tinha nada. Eu estava procurando coisa assim que eu falei, nossa, eu precisava tanto de uma capa. Gente, eu deletei capa. Eu deletei tudo. Então, esses dias, eu ainda tive sorte que eu achei. Eu queria fazer um banner, eu achei uma capa minha, Veveta. Eu achei perdida no meu drive. Porque se dependesse dos outros lugares que eu costumo usar, eu não tinha nada. Eu não reaproveitei nada. Começando mesmo e trazendo a Né? persona da Flávia Miranda. E assim, eu não fui para a Bienal como Flávia, eu não participei ainda de nenhum evento como Flávia, né? Esse ano eu não fui para a Bienal no Rio. Então, o ano que vem vai ser minha primeira Bienal como Flávia mesmo, né? Com tudo assumido. É esperar para ver como vai ser agora. Ai, muito bom. Ai, vai bombar, porque o negócio é estar firme no propósito. E aí, estando firme no propósito, vem com a pergunta final, que é, se alguém, vocês já falaram um pouquinho, mas alguém vem, ai, me dá um conselho, será que eu crio um pseudônimo? O que vocês responderiam? Da minha parte, eu sempre pergunto, vai criar pseudônimo para quê? Porque a gente tem que entender qual que é o objetivo. Se é vergonha, eu falo, vai escrever conto. Lá nos contos, é isso, você publica. Ficou com vergonha, você remove da Amazon, você não gastou tempo. Ai, quer criar pseudônimo porque existe essa crença também, né? Ai, porque se tiver esse mistério, as pessoas vão atrás de saber. Pode ser, mas fica também aquela. Quando a gente pensa em carreira, a gente fica perguntando. Daí vai chegar lá daqui 2, 3 anos, você quer revelar e ter que relançar tudo. Então, com a nossa experiência, vamos lá, Andressa, o que você responderia para a pessoa? Usar pseudônimo ou não? Em que casos? Eu falaria justamente o que você disse, né? Eu perguntaria qual é a motivação. Você quer ser escritor por quê? Porque assim, se for realmente, não, eu quero escrever por escrever, e aí eu vou criar um pseudônimo lá para eu separar mesmo a minha vida pessoal, eu não quero nada envolvendo minha vida pessoal. Então vai em frente, cria esse pseudônimo e mete, cara. Agora, se a pessoa fala, não, porque eu quero consolidar, eu quero realmente viver da escrita, eu quero ter uma carreira, né? Eu aconselharia a pessoa falar, olha, então, se você não quer mostrar o seu rosto, você não precisa ficar aparecendo o tempo todo com o seu rosto, mas você pode assumir o seu nome, né? Você pode realmente colocar ali o seu nome, ou colocar a primeira inicial, o seu sobrenome, que seja, mas que seja algo que remeta a você, porque a sua decisão, o que você está pensando hoje, pode mudar. Mas se você quer realmente uma carreira consolidada, você precisa focar na sua persona, em quem você é de verdade. Porque você hoje pode não estar querendo aparecer muito, mas esse ano que vem você quiser, né? Então isso pode mudar. É diferente da pessoa que quer de verdade separar 100%. Eu não quero, eu estou escrevendo só por hobby, isso para mim não é carreira, isso para mim é só uma diversão e não quero nada envolvido com a minha vida pessoal. Aí eu falei, vai lá então, mete a cara no pseudônimo. Agora, se não for essa motivação, eu aconselharia a pessoa a se assumir, porque por mais que ela não queira aparecer agora, amanhã ela pode querer, e aí pode ter esse trabalhão que a gente teve. E você, J. Love, qual que é o seu conselho? Eu acredito que, como vocês falaram, eu me perguntaria qual é a motivação da pessoa. Porque às vezes a pessoa tem um emprego público e não quer que relacione o emprego dela com a escrita, que foi o meu caso. Eu não queria relacionar o meu rosto como escritora de romances eróticos porque eu tinha vergonha.
e porque eu vim de um público extremamente adolescente. Então, eu ainda acho válido quando você quer ter um pseudônimo para separar gênero. Por exemplo, eu quero escrever novamente romance adolescente, eu vou usar o Jariane. Eu quero escrever romance erótico, vou continuar usando o J-Love. Então, às vezes, o pseudônimo é porque você não quer relacionar a tua pessoa real por causa do emprego, ou porque você quer escrever outro gênero, porque é muito complicado você, para ter o teu público definido, você migrar para outro gênero. Então, quando você vai migrar de gênero, eu acredito que é um caso que o pseudônimo poderia ser uma boa, né? Ou quando você já começou a escrita, por exemplo, com um nome diferente do seu, né? Eu sou a Jariane, mas eu escrevo como J-Love. Mas se eu estou mostrando o meu rosto e tudo, eu vou manter o meu pseudônimo, porque eu não preciso relacionar o meu nome verdadeiro com o nome de escritora. Então, há casos em que o pseudônimo acaba sendo um aliado. Agora, se eu já estou com a minha carreira consolidada e quero criar um pseudônimo, por exemplo, eu falaria, não, você continua investindo no teu nome, continua focando na tua carreira, porque você já tem uma carreira consolidada e querer um pseudônimo, você está tendo um trabalho dobrado e sem motivo, né? Então, acredito que o pseudônimo é bom para quem está começando e é bom para quem não quer relacionar a carreira real, que é um trabalho que não pode ter exposição, com uma carreira de escritora. Mas se você tem um nome consolidado, não precisa ter um pseudônimo, até porque é um trabalho dobrado. Eu já pensei várias vezes em voltar a ter um pseudônimo, né? Mas daí eu penso, meu Deus, será que eu vou aguentar de novo ser duas pessoas? Então você não precisa ser duas pessoas se você tem a liberdade, né? Para isso. É verdade. E você, Jéssica? Eu só fico pensando no, meu Deus, é dois Instagram para programar, é dois banners. Então, hoje em dia eu acredito que o nosso nome é uma marca, né? Então, assim, a gente precisa investir nessa marca. Eu acho que uma pessoa iniciante, se ela tem medo, ok. Se ela quer fazer um teste, ver como vai ser. Agora, uma pessoa que já tem aquela marca consolidada ali. Ela é uma pessoa forte na Amazon. Ela tem um Instagram muito, muito bom. E aí ela quer criar um pseudônimo só para ter mais um livro com o mesmo gênero? Eu não acho que seja uma boa escolha. Entendeu? Eu não acho que seja. A gente pode pegar de exemplo uma autora que é extremamente famosa mundialmente, a Ellie Hazelwood. Ela é uma pessoa acadêmica e a pessoa é Ellie Hazelwood. Só que aí ela resolveu que ela ia mostrar a face dela depois de um tempo, e aí acabou que afetou a vida acadêmica dela. Então é isso que você tem que pensar. Se você quer ser um pseudônimo para esconder a sua face real, aí você vai ter que manter aquela máscara para sempre, né? Tornar um personagem sem face. Ou você vai ser aquela pessoa que vai dar a cara a tapa e vai revelar quem é. Então, assim, eu acho que tem que pensar muito, mas Jéssica, não criaria um pseudônimo hoje em dia. E se fosse a pessoa tem uma marca consolidada, chegar em mim e perguntar, você acha que eu crio? Não, eu não acho. Agora, se você está fazendo um teste, aí sim, pode ser. Mas a marca consolidada eu já não tentaria começar de novo. Porque aí eu acho que é dois trabalhos. Até você levantar aquela marca de pseudônimo, você já tendo uma que você pode fortalecer ela ainda mais, eu não falo não. Uma das coisas até que o Yuli comentou no podcast dos 5 minutinhos, ele falou, a Mari Salles ia ser a Mari Salles se ela continuasse e perpetuasse esse pseudônimo, porque eu fiz, foi durante um ano ali, eu entendi e larguei de mão. Eu falei, realmente não, porque se eu tivesse investido além do tempo, né, desdobrado, não teria acumulado esses leitores e essa dedicação para aplicar. E você, Flávia? Eu acho que assim, é unânime, né? Vamos começar com o nome, se você for mostrar o rosto, né? Começar com o seu nome. Conta aí, Flávia. A sua dica. Sim, eu acho que se você não tiver. Não, igual assim, no meu caso, né? Eu aproveitei o Veveta porque eu já era conhecida ali entre os leitores como Veveta. Então, assim, para mim, naquele momento, pode usar. Né? Mas eu também não tinha naquela época, se eu tivesse pensado, pelo mínimo passado na minha cabeça, eu queria assumir. Eu já tinha subido naquela época.
né? Então, eu concordo com as meninas, eu acho que primeiro, antes de você criar um pseudônimo, você tem que saber qual o objetivo daquele pseudônimo na sua vida, né? O porquê que você está criando aquilo, né? Porque se for para você criar só para você mostrar seu rosto, então cria algo relacionado com o seu nome. Fala como a Andressa falou, coloca as siglas do seu nome ou um apelido que você use na sua família, porque e não é só isso que a gente encontra. Uma grande dificuldade que eu tinha, toda vez que eu ia entrar na Bienal, eu tinha que apresentar um certificado de direito autoral que tinha meu nome, o pseudônimo, o livro e meu RG. Então, assim, você colocando o seu nome, fica tudo mais... Uma vez eu apresentei só os livros, ele falou assim, mas onde está o Veveto no seu nome? Aí eu tive que apresentar outro documento. Então, tudo isso aí dificulta para você. Né? Pensa bem, eu já entrava na fila, livro, o certificado de direitos autorais que tinha meu nome, né, o meu nome de batismo, e o pseudônimo, e mais o documento. Então, assim, agora é tudo mais fácil, é só apresentar o documento, acabou. O documento e o livro, está certo. Então, acho que se hoje, né, se naquela época eu tivesse o pensamento hoje, por eu já mostrar no meu rosto, porque eu nunca tive nenhum algo, uma força maior que tivesse essa necessidade de não mostrar o rosto, eu já teria assumido meu nome lá atrás. Teria poupado muita energia. Porque às vezes, olha só, a insegurança leva a gente para caminhos mais difíceis. E não custa nada a gente, antes de tomar, né, uma atitude, perguntar, né, dar uma especulada em quem já teve, quem não teve, qual é a opinião, para a gente poder tomar decisão. Ai, meninas, muito obrigada por vocês terem participado. Quero que vocês comentem sobre o lançamento de vocês, a rede social, para falar para todos os nossos ouvintes aí. Andressa. Minha rede social é Agemur Autora, né, lá no Instagram, e aí você pode me encontrar em qualquer rede social com esse mesmo @. Você já me acha fácil. Meu último lançamento foi agora, em agosto, Acordei Casada com o CEO. Quem quiser, é aquele bem clichêzão que todo mundo gosta. Então, quem quiser ler, tá lá na Amazon. E é isso, gente. Muito obrigada, Mari. Amei. Nada. J-Love. A minha rede social, o Instagram é escritora Jotalove, né? Também pode escrever Jariane Ribeiro, que vai aparecer. E o meu último lançamento, na verdade, é o próximo, que vai ser no começo de outubro, que vai ser uma comédia romântica, que vai ser Ela Me Deixa Louco. Então vai ser lançado logo ali no comecinho de outubro, mas eu já tô postando lá no meu Instagram os spoilers de como vai ser. Nossa, o suco do Enemies to Lovers, né? Você me deixa louco. Você, Jéssica? Bom, as minhas redes sociais é Jaisdriela Autora. O meu último lançamento foi em agosto, Magnata Possessiva, Camareira Proibida. O próximo lançamento já vem aí no final de setembro, porque aqui é assim, né? Livro todo mês. Maravilhosa. E você, Flávia? A rede social é a autora Flávia Miranda, né? Você se encontra em todas as minhas redes. Todas as minhas redes são essas. E eu Miranda com H no final. E eu estou em semana de lançamento. Eu lanço na quarta-feira uma noveleta, máfia, vai ser uma máfia brasileira do Jogo do Bicho. Então, tá um livro muito gostoso, uma história muito gostosa. Essa semana eu estou revelando tudo nas redes sociais já. Achei inovadora essa do Jogo do Bicho. Até me lembrou do Borboleta 13. Então é isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo podcast. Obrigada, Mari. Tchau, meninas.